Continuando a nossa série sobre prestação de contas, tem algumas coisinhas que a gente precisa estar muito atento sobre a execução financeira do nosso projeto. Ou seja, algumas despesas não são permitidas pelas leis e pelos editais de incentivo à cultura. É claro que isso varia muito de edital para edital, de lei para lei, mas algumas coisas valem para praticamente todas. Então a gente vai falar dessas coisas principais e esse vídeo vai ser dividido em duas partes. A primeira coisa que a gente precisa saber é sobre a aquisição de material permanente. O que é isso? É a compra de um bem durável para o seu projeto. Um computador, um aparelho de celular, um equipamento de som, de luz, microfones, materiais duráveis que não vão se esgotar com a execução do projeto, coisas que vão ficar depois que o projeto acaba. Então, tem duas regrinhas. Primeira coisa, para fazer a compra, você precisa apresentar 3 cotações de preço e, óbvio, optar sempre pelo menor custo, pela cotação mais baixa. A segunda coisa é, se você não é uma ONG, uma organização sem fins lucrativos, uma OCIP, quando acabar o seu projeto, você precisa doar esse material para uma organização cultural pública. Se você for uma ONG, você pode patrimoniar esse equipamento e, claro, caso a sua ONG acabe, você tem que também fazer a doação desse material para uma instituição cultural pública. A segunda coisa que a gente tem que ficar atento é sobre a contratação de contador e advogado para o projeto. A Lei Federal de Incentivo à Cultura, a Lei Rouanet, ela obriga que quando você vai fazer a inscrição, você preveja a contratação de contador e de advogado. Porém, lá na execução, você pode optar, caso não seja necessário para o seu projeto, contratar o advogado. Porém, o contador é obrigatório e dica, contrata o advogado também, porque sempre é bom ter bons contratos com a equipe do seu projeto. A terceira coisa que você deve ficar atento é sobre a hospedagem em hotéis. Não é permitida a hospedagem com recursos das leis de incentivo à cultura em hotéis de luxo. Então toma muito cuidado quando algum artista, alguma pessoa da sua equipe exigir um hotel de luxo, numa turnê, por exemplo, você tem que negar, porque você não, a não ser que você pague com seus recursos próprios, mas para pagar com recursos da lei de incentivo, não pode ser hotéis de luxo. Eu particularmente recomendo hotéis de até 3 estrelas, para ficar ali mais ou menos numa média. A quarta coisa que você deve ficar atento é sobre a compra de passagens aéreas. As passagens aéreas, elas não podem ser de primeira classe, a não ser que o motivo seja muito justificável. Por exemplo, é uma pessoa com deficiência que precisa viajar numa poltrona maior, com mais espaço, ou uma pessoa muito idosa. Enfim, nesses casos, você pode pedir uma autorização para fazer a compra da passagem em primeira classe. Fora isso, não é permitido, não compre classe econômica, porque senão você vai ter problemas e pode até ser que você seja solicitado a devolver os recursos das passagens que você comprou. E para finalizar esse vídeo é sobre coquetéis. É vedado em praticamente todas as leis de incentivo o pagamento de despesas com coquetel. Por quê? Porque além de envolver bebidas alcoólicas, na maioria das vezes, e a compra de bebida alcoólica também é proibida pelas leis de incentivo, o coquetel, normalmente, ele é para um público restrito. Você não vai fazer um coquetel para todo mundo, para portas abertas e quem quiser entra. Normalmente você tem uma lista de convidados, é um público restrito. E qualquer atividade de público restrito é proibido com recursos públicos. Então, fica atento. Se esse vídeo te ajudou e se você gostou, compartilha com os amigos e segue a gente no Instagram, no Facebook, no LinkedIn, no YouTube, que a gente sempre está produzindo material para ajudar você a conseguir os recursos para fazer o seu projeto. E se tiver alguma sugestão de vídeo, de tutorial, de coisa que você precisa saber sobre lei de incentivo à cultura, manda pra gente.